Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.4, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 20, determine se a equação diferencial dada é exata. Se for, resolva. Seno de y menos y seno de x dx mais cosseno de x mais x cosseno y menos y dy igual a zero. Para verificar primeiramente se a equação diferencial é exata, temos que identificar essa função aqui, que acompanha o dx, como sendo uma função m de xy, e identificar essa função que acompanha o dy como sendo uma função n de xy. Vamos pegar essa função m de xy e fazer a derivada parcial em relação a y. Então, vamos fazer aí, derivada de seno de y é o cosseno de y. Derivada de menos y seno de x é constante, a derivada de y dá 1. Então, fica menos seno de x. E vamos derivar a função n em relação a x. Derivando a função cosseno de x, temos menos seno de x. Derivando a função x cosseno de y é constante. A derivada de x é 1, então fica mais cosseno de y. E a derivada de menos y em relação a x é 0. Observando o resultado das equações, podemos verificar que a derivada de m em relação a y é exatamente igual à derivada da função n em relação a x. Portanto, temos aí uma equação diferencial exata. Para começar a resolução, escolhemos uma das duas funções. Vou partir da função aqui m de x para começar. Ela representa a derivada da função, que é a solução, em relação à variável x, a derivada parcial. E a função n é a derivada da função f solução em relação a y. Então, partindo dessa relação da equação diferencial, tendo que a solução da equação diferencial exata é uma função f de xy igual a uma constante. Então, partindo do diferencial aí dx, a gente pode escrever que del f del x é igual à função m, e a função m é dada por seno de y menos y seno de x. Fazendo a separação aí dos diferenciais, del f desse lado, seno de y menos y seno de x, dx, faço a integral desse lado e integral desse lado. A integral de del f vai dar a função total de xy igual a integral aqui em relação a x, seno de y é constante, então fica x vezes a constante, que é o seno de y. Aqui y é constante, a integral de menos o seno é mais cosseno, então fica y cosseno de x. Como eu partir de uma equação diferencial parcial, quando eu fizer a constante aqui, eu vou ter uma função de y, porque eu estou partindo de uma equação diferencial, tá? Então, quando eu derivar em relação a x, né, isso aqui vai se tornar zero, e aí a gente chega nesse resultado. Para encontrar essa função g de y, a gente usa aqui o del f del y, que é igual a n de xy, derivando essa função em relação a y. Derivando essa função em relação a y, a derivada de x seno de y, a derivada do seno do y é cosseno. O x é constante, copia, derivada do seno de y, cosseno de y. Aqui a derivada de y dá 1, copia o cosseno, que é constante em relação a y. E a derivada de g de y é g' de y. Essa função del f del y é exatamente igual à função n.
Então podemos escrever x cosseno y mais cosseno x mais g' de y como sendo igual a tudo isso daqui, que é a função n. O cosseno x mais x cosseno y menos y. Esse termo está positivo dos dois lados, simplifica. Esse termo está positivo dos dois lados, simplifica. Chegamos na condição que g' de y vale igual a menos y. Para achar aí a função, a gente faz a integral dos dois lados em relação a y. Então, a integral de g' de y dy igual a integral de menos y dy. A integral da derivada é a própria função igual aqui, integral de menos y dy é menos y² sobre 2, mais uma constante. Tá? Essa constante não entra novamente na solução, lembrando que a solução é uma função de xy e já é igual a uma constante. Então, quem é essa função de xy? É toda essa função aqui. É o x seno de y mais o y cosseno de x mais o g de y, que é menos y² sobre 2. Não coloca essa constante, coloca uma constante só, né? Porque senão ficaria constante menos constante, que daria constante. Então, essa é a solução dessa equação diferencial exata. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!